abrem as vossas Bíblias no livro de Tiago. Tiago capítulo 4, versículo 7. Sujeitados, pois, a Deus, resistir ao diabo que não é fácil. Deixa eu ver, acho que é esse mesmo. Isso, é esse mesmo. Tiago 4, 7. Quem sabe sobre o que nós estamos estudando? Quem lembra? Meu Deus, vem para a igreja, o pastor está falando de relacionamento com o diabo e o relacionamento com Deus. Pode ser a pastora, pode ser a minha sogra. Repita comigo: eu não tenho relacionamento com o diabo. Amém. Não temos, né? Sabemos que ele é o inimigo da nossa alma e que constantemente ele tenta nos tirar o foco, nos distrair, né? E nós não permitimos, não podemos permitir, não devemos ter nenhum tipo de relacionamento com o diabo, porque nós somos noiva de quem? De Cristo, exatamente. Nós somos a noiva de Cristo. Vamos ler então Tiago capítulo 4, versículo 7. Todos acharam? Diz o seguinte: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Semana passada, antes da gente entrar aqui, propriamente dito, no estudo, eu vou falar sobre algumas perguntas que foram feitas no estudo da semana passada. Foi semana passada, né? Ou foi retrasada? Retrasada, né? Que semana passada o pastor reuniu a gente para falar do encontro, né? E dar aquele ânimo, aquele gás para a gente ir, né? Isso, glória a Deus, que todo mundo lembra. Mas foram feitas duas perguntas, né? Na semana passada. Uma foi o pastor Carlos, semana retrasada. O pastor Carlos fez a seguinte pergunta: um demônio só sai se eu expulsar no nome de Jesus? Foi uma das primeiras perguntas que ele fez no início do estudo. E aí eu quero ver vocês, quais conclusões vocês tiraram. Inclusive eu pedi, né, para todos lerem em casa, Atos capítulo 13, versículo 7. Acho que ninguém fez o dever de casa, né? Oh, misericórdia. Atos 13, 7. Vamos abrir lá rapidinho? Já que vocês não leram, vamos ler então todo mundo. Atos capítulo 13. A partir, né, do versículo 7. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga me espere. Eu me espero. Que susto, pastor. Está inteiro o carro? Nossa. Atos 13, 7, a palavra do Senhor diz assim: o qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, varão prudente. Este chamando a si Barnabé e Saulo, procurava muito ouvir a palavra de Deus, mas resistia-lhes Elimas, o encantador, porque assim se interpreta o seu nome, procurando apartar da fé o procônsul. Versículo 9 agora. Todavia, Saulo, que também se chamava Paulo, cheio do Espírito Santo, e fixando os olhos nele, disse: ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda justiça, não cessarás de perturbar os retos caminhos do Senhor? Eis aí, pois, agora contra ti a mão do Senhor, e ficarás cego, sem ver o sol por algum tempo. No mesmo instante, a escuridão e as trevas caíram sobre ele, e andando à roda buscava a quem o guiasse pela mão. Somente até aqui. Prepara, pastora, com calma. Deus está guardando, pastora. Vamos orar pelos motoristas dessa cidade, né? Principalmente carro de ônibus, de caminhão. Então, baseando nesse texto de Atos 13, versículo 7 em diante, eu pergunto a nós:
só fazemos milagres ou só expulsamos demônios se for no nome de Jesus, o demônio só vai sair se eu usar essas palavras em nome de Jesus? Nina, o que você acha? É porque você está disfarçando o olhar assim para... O que você acha? Ele não usa o nome, mas ele usa autoridade. Pastora, o que você acha? Sim. Exato. Edgar concorda, discorda, solta corda? Com muita corda? O mais importante não é exatamente as palavras, porque se nós formos analisar o contexto de outras culturas, onde a linguagem é outra, as traduções, né, são outras, a gente vê inclusive os termos judaicos, as pessoas não vão falar em nome de Jesus, né? Essa frase em nome de Jesus ela é usada aqui no Brasil, pode ser, pastor? E foi a tradução da nossa Bíblia que trouxe nessas palavras para nós. Mas Paulo, algumas vezes, ele não precisava usar o nome de Jesus para tudo, né? Em algumas ocasiões, ele usava apenas a autoridade que foi concedida sobre ele, né? Isso não quer dizer que nós não devemos usar o nome de Jesus, né? Pelo contrário. Mas é possível sim um cristão dar uma direção, dar uma ordem a um demônio, ainda que ele não use o nome de Jesus, mas ele fala, cala, o demônio tem que calar, porque a autoridade não está em nós, a autoridade está em nome de Jesus. E nós temos que, claro, impor essa ordem, essa direção ao diabo, mas sabendo que não é na nossa força, não é na nossa capacidade, mas sim em Jesus. Quer falar alguma coisa? Não? Então, ficou clara essa questão? Pastor, é isso mesmo? O demônio só sai no nome de Jesus ou em algum momento a gente consegue expulsar usando somente a autoridade sem citar o nome? Porque é o seguinte, a autoridade já está sobre nós, entendeu? Aí por isso que eu falei, tem que expulsar o demônio, só fala, sai, porque se a gente tiver em santidade, se a gente tiver com a autoridade da nossa vida, ele sai no nome de Jesus, quando sai, ele fica assim. Eu já tive essa experiência. É interessante isso porque eu me lembro que há uns anos atrás, a gente quando tinha um ministério de peça aqui com os jovens bem ativo, né? Eu preparei um roteiro, eu criei esse roteiro na direção do Espírito Santo, não pesquisei na internet, e a gente fez um ensaio para uma apresentação, e até apresentamos ela aqui, onde em algum momento da peça, o inimigo vinha atacar os jovens e eu direcionei os jovens a somente falar sai e não falar em nome de Jesus. E eu quase que eu fui crucificado aqui pelos jovens da igreja. Não, pastor, tem que falar em nome de Jesus, porque senão vai perder o contexto e não está na Bíblia. E foi um fuzueiro no meio dos jovens, né? E eu falei, gente, calma, relaxa, Deus não vai mandar nós para o inferno por causa disso não. Mas tá bom, se a maioria quer que a gente use então o nome de Jesus na peça, a gente usa. Mas o contexto todo mostrava assim que a autoridade está sobre nós e na pessoa de Jesus. Assim, na dúvida, não usar sempre o nome de Jesus, mas o que faz experiência, né? Sim, não é do nosso hábito expulsar sem usar o nome de Jesus, né? Então, mas se um dia você no calor virou, né? Virou uma tradição. Mas se um dia você no calor da unção aí não usar o nome de Jesus, não se preocupe, né? Que é preciso somente a fé e a autoridade. Amém? Então tá claro para todos, certo? A segunda pergunta que foi feita aqui foi a da pastora Marcela. Ela perguntou se o diabo tem acesso aos nossos sonhos, né? E foi uma pergunta bem interessante. E mais interessante ainda é que eu fui pesquisar nos últimos dias, buscar, né, opiniões de outros pastores, né, e líderes na internet, e eu fiquei impressionado com o fato de que quase ninguém fala sobre isso. Praticamente não tem conteúdo prolongado na internet falando sobre isso, né, sobre se o diabo tem de fato. Eu ouvi apenas um vídeo de 30 segundos
onde fizeram esse tipo de pergunta para o pastor, né? E a pergunta foi um pouco mais ousada. Perguntaram para ele se o diabo tinha capacidade tinha controle sobre os nossos sonhos, né? A pessoa fez essa pergunta: o diabo tem controle sobre os meus sonhos? E a resposta do pastor foi que controle ele não tem, mas ele pode ter influência, né? E a lógica é essa: o diabo ele não sabe os nossos pensamentos, ele não pode controlar o nosso sonho. Aí vem uma questão: depende muito do que você está vendo, do que você está consumindo de conteúdo, né? Ou para onde você está permitindo seus pensamentos irem. E aí, dependendo do que nós estivermos ingerindo para o nosso espírito, a nossa alma, o diabo ele vai ter sim uma influência poderosa sobre os nossos sonhos. Ele vai jogar seta, vai colocar pesadelo, ele vai tentar confundir, fazer um sonho parecer que é de Deus, né? E aí trazer confusão. Edgar? Assim, tem aquela questão de que quando a gente vai ouvir o Espírito Santo, né? Via de regra, geralmente o Espírito Santo ele fala conosco como se fosse você mesmo conversando com você mesmo. Tipo, você está prestes a fazer algo de errado, e aí o Espírito Santo vem e fala com você. Só que aí fala com você, é como se você mesmo analisando consigo mesmo. Tipo, cara, não vai por aí, né? Não faz isso, não faz. E aí você fala assim, uma voz interior, então, né, a minha consciência, que você não fez. E o diabo, ele age praticamente da mesma forma. Ou seja, ele traz algo como se fosse você conversando consigo mesmo, quando você vai fazer algo, ou quando você pensa em fazer algo. Então, essa é a questão, influência. Sim. Então, ele não pode controlar, ele não pode influenciar, jogar setas, né? Ou seja, dardos inflamados, sugestões, que você acaba pescando como se fossem pensamentos seus. E aí, muitas vezes, aí a pessoa, induzida por esse pensamento influenciado, faz algo ruim, e aí depois ele fala que não teve controle, né? Aí acaba dando uma moral para o capeta, dizendo, eu não tive controle, porque o diabo me fez fazer isso. Mas foi uma sugestão dele. Sim. Mas não foi ele controlando. Isso é interessante, porque de regra a gente costuma, por hábito, às vezes colocar culpas que são nossas, a gente coloca no inimigo, né? Não, porque o diabo fez eu fazer isso. Mas na verdade nós somos seres livres, né? Nós temos liberdade, Deus nos concedeu essa liberdade e hoje a gente peca se quiser, né? É claro que a gente peca também sem querer, em alguns momentos. Mas tem coisas que são claras, que a palavra de Deus deixa claro para nós que não é permitido, que não é lícito e que traz consequências se a gente fizer, né? Então o erro é nosso, ainda que o diabo tenha influenciado, né? Tenha colocado o dedinho dele lá no meio, mas nós somos responsáveis pelos nossos atos, certo? Então, certo. Sobre essa questão do sonho, tem mais alguma dúvida, pastora? Não? Alguém tem mais alguma dúvida? Ou está claro para todos? Sim? Então vamos prosseguir no nosso conteúdo. Nós estamos falando aqui sobre o seguinte ponto: Jesus dá a todos os crentes a autoridade de repreender demônios e de ordenar que eles saiam. Então isso aqui é claro para nós. O diabo, ele tem que sair quando nós dermos um comando, porque Jesus, ele nos concedeu essa autoridade para a gente dar ordem para o diabo, né? E expulsar ele, repreender ele, né? Da nossa vida e da vida de outros, certo? A gente vê isso claramente aqui no texto que nós lemos anteriormente, Tiago 4,7, onde diz que nós, sujeitando-nos a Deus, nós também podemos resistir ao diabo e ele fugirá de nós, certo? Vamos abrir agora a nossa Bíblia em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8. Certo. 1 Pedro 5,8, pode ler para a gente, Edgar?
vigilantes. O diabo, vosso inimigo, anda em redor como um leão, rugindo e procurando a quem devorar. Alguém tem a versão NVI? Não? Almeida pode ser também, quem tiver Almeida. Lê pra gente na Almeida, pra gente comparar os textos. Leu 9 também? Resistir firmes na fé, certos de sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na nossa irmandade espalhada pelo mundo. Isso. Leu 9 na sua versão, diga pra gente, por favor. Resistindo, permanecendo firmes na fé, conscientes de que os irmãos que tendes em todo o mundo estão atravessando os mesmos sofrimentos. Então vejamos, Pedro, ele dá a mesma orientação que o apóstolo Paulo, né, a respeito de lutar, de guerrear, e Tiago também deu essa direção, resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Pedro, ele fala para nós a mesma coisa, resistir-lhe firmes na fé. Ele fala, o diabo, vosso adversário, ele anda em derredor como um leão que ruge, esperando uma oportunidade para ele poder devorar alguém. Então nós precisamos estar resistentes nessa questão, ficar atentos, observar, né, os ataques espirituais que o diabo vai lançar sobre as nossas vidas, e quando nós identificarmos, né, uma ação de Satanás na nossa vida ou na vida de alguém, nós temos poder e devemos ter também a ousadia de resisti-lo, né? E quando a Bíblia fala de resistência, ela não está falando de somente defesa, de você se resguardar e suportar os ataques. Não, é você receber o ataque e retribuir esse ataque, resistir a ele em ação, né? Ou especificamente em oração. E aí agora, né, eu quero apenas entrar aqui, né, no seguinte tema, na seguinte objeção, né, que alguns podem fazer a respeito do texto de Judas capítulo 9, versículo 9, né? Judas só tem um capítulo. Abram lá a Bíblia de vocês em Judas, versículo 9. Pode ler pra gente, Nina? Sim. Sim. Os ataques do inimigo, né? Mas a gente fica, às vezes a gente só foca em manifestação, assim, das pessoas, né? Mas a gente vê aí, o diabo já está na sociedade de uma forma muito sutil, né? A gente vê, esse versículo que a gente lê, sejam sensatos e vigilantes. E aí eu estava conversando com uma amiga minha, né? Dizendo ela quem é crente. Mas aí ela vai, assim, às festas, qualquer festa que ela, antes de conhecer o Evangelho, né, que ela frequentava com os amigos, com os clientes e tudo mais. E aí ela até falando que ela chegou a beber e tudo mais, mas eu posso beber, né? Então, assim, a Bíblia não é proibido, eu não posso beber, né? Não tem nenhum versículo que eu não posso beber, né? Mas eu falei, sim, você pode, a Bíblia fala que todas as coisas, né, são lícitas, mas nem que nos convém fazer, né? E assim a gente vê realmente o diabo, assim, ele cegando as pessoas, né? A pessoa não vigia também só nessas questões, que a gente acha que o pecado, ele, sim, a gente fala assim, não, pecado, por exemplo, dá um exemplo de pecado aí, o adultério, né? Aí a gente foca muito nisso, mas a gente esquece também de ver as pequenas coisas onde o diabo, ele atua, e atua assim de uma forma destrutiva. A gente não tropeça e perde a gente tropeça em coisas pequenas. As sutilezas que o diabo prepara assim pra gente. Exatamente, e na verdade eu tenho para mim que essa seja talvez a ferramenta mais poderosa na mão de Satanás, é a sutileza. Ele não vai se manifestar como um anticristo, aparecendo já de uma vez, com 2 chifres, uma cauda e um garfo, né? Ele aparece mais como um anjo de luz, né? Aí a gente usa, a gente pode ver inclusive
ele usar muito o termo, ele colocou na boca das pessoas aí fora aquele famoso termo de não tem nada a ver, né? Isso aí é verdade para você. Eu estava vendo esses dias um comentário que uma pessoa fez num vídeo do que o pastor Carlos botou lá no canal do YouTube. Eu fiquei tão curioso para ver o vídeo porque deu tanto comentário de uma mesma pessoa e eu fui ler o comentário, né? Aí eu achei interessante que o abençoado lá colocou no comentário lá do vídeo que falou assim: essa verdade é a sua verdade, né? Mas a verdade não é absoluta, né? Eu posso ter isso, relativizando a verdade. E é outra ferramenta, o famoso não tem nada a ver, isso aí só é pecado para você, para mim é normal, né? E aí a gente para não ofender, para não ser um fóbico, né? Porque tem um monte de fobias aí agora que o povo inventa, né? E a gente não pode discordar, né? Porque senão a gente pode ser processado por desrespeito e não sei o que mais. Mas, cara, essa é a ferramenta de Satanás. Eu fico, esses meses para trás, eu estava raciocinando e conversando com as pessoas lá no meu serviço, que tem muitas coisas hoje em dia que são normais, que Deus condenava nitidamente, que antigamente era crime. O clássico mesmo de adultério. Gente, hoje adultério é normal, o cara pode ficar com 10. Adultério era penalizado por cadeia. E morte. Para Deus, né? Tinha que apedrejar os dois, deixando claro, né? Então, hoje em dia não. O cara pega um aqui, trai com 10 aí, não dá nada, né? Então, e isso para Deus era uma lei tão severa que o diabo, com essa sutileza que a Nina está citando aqui, ele foi conseguindo fazer com que as pessoas aceitassem, com que a sociedade aceitasse, com que a igreja. Eu acho interessante a forma como o diabo trabalhou já lá atrás, lá na igreja de Corinto. Olha só o que o diabo conseguiu implantar, o tanto de bagaceira que o diabo conseguiu implantar na igreja de Corinto, né? Tinha menino pegando a madrasta e o pai sabia, a igreja todo mundo sabia, ninguém falou nada. Já naquela época. Aí vem a pergunta, mas isso, nem os ímpios. Uma atuação satânica na sociedade é o feminismo, né? Ixi. O feminismo, assim, ele veio assim para destruir realmente assim, a família, a sociedade, né? Mas as mulheres, né? Elas têm aquilo ali como uma verdade, uma libertação. Verdade, né? Que elas têm. Olha só, é só mudar a palavra, né? Só mudar a palavra que muda todo o contexto. É assim que o diabo trabalha. Então, feminismo, gramscismo, gente. O cúmulo do absurdo para mim foi a série Lúcifer, né? Que eu nunca assisti, nem tenho vontade de assistir, mas eu tive que rir, velho. Eu falei, fizeram uma série para colocar o diabo como se ele fosse um anjinho, né? Um mansinho lá. E eu assisto alguns filmes lá em casa, eu fico sempre analisando tudo que eu assisto e observando a forma como o diabo conseguiu trabalhar através de filme, de desenho animado, de seriado, de um monte de coisa. Aí tem filmes aí que você vai assistir um filme. E o filme, quer ver um filme que eu gostava bastante de assistir antigamente, era Velozes e Furiosos. Aí eu fiquei analisando, porque o filme conta a história de um grupo de bandidos, né? Que comete um monte de crime, fica foragido, mas no filme, quando você está assistindo, você está torcendo para os bandidos. E eu fiquei, meu Deus. Tipo assim, esses dias eu fui tentar assistir o filme de Napoleão e Oppenheimer, que são filmes históricos, falam como Oppenheimer desenvolveu a obra junto com as teorias de Einstein, né? Também o filme lá do Napoleão, como que ele conquistou a França, e foi um grande. Mas, cara, de 10 minutos, eu queria assistir o filme com meus filhos, mas de 10 minutos tinha uma cena de safadeza, sexo no meio, eu sei como é a sociedade. Sim. Isso atrai audiência para a sociedade em geral. Eu assisti um filme toda vez que eu vou assistir um filme, a primeira coisa que eu observo é a classificação, né? Para que idade aquele filme está classificado. Não confio mais, não confio. Eu assistia filme de 14 para baixo, agora já desci, já é de 12 para baixo. Assisti, eu botei Você vai ter que assistir de 7 para baixo. Não, estou assistindo desenho animado em casa.
E mesmo assim eu assisto e quando a gente está assistindo comigo eu falo, tá vendo isso aí que apareceu agora? Isso aí é errado. Eu tenho que mostrar, né? Já tive esse tipo de conversa lá em casa, a gente fez um culto focado em como o diabo trabalha dentro da teologia inclusiva, dentro do homossexualismo, do feminismo. Ensinei tudo lá para elas, tanto para a Nayara como para a Jennifer. Já para que, eu falei para a Nayara, amor, é melhor a gente ensinar aqui do que ela chegar lá na escola e o diabo ensinar para ela, né? Porque o diabo ele vai ensinar, se a gente não ensina, o mundo vai ensinar, né? E eu prefiro que a minha casa escute e ouça nos parâmetros, na visão e na ótica da palavra de Deus. Então, eu botei um filme de 10 anos lá para eu assistir, a classificação para 10 anos, o nome do filme é Aprendiz de um Espião. É uma menininha de 10 anos que descobre que tem um espião da CIA lá espionando a família dela para proteger a família dela. E aí o foco do filme é mostrar que a menininha tem experiência com técnica de espionagem, né? Só que no meio do filme ela solta um comentário sobre lesbianismo no meio do filme, ela falando lá com o cara e falando, não, é porque não sei o que lá da sua amiga lésbica. No meio do filme, por uma classificação de 10 anos. A menina nitidamente fez um comentário que ficou na minha cabeça assim, ó. Ela falando com a mãe dela, porque a mãe dela não estava trabalhando demais, não tinha tempo para levar ela para patinar no gelo, que ela queria patinar. Aí a mãe dela falou que não, tinha marcado de levar ela, não pôde, teve que desmarcar o passeio com ela. E aí ela falou o seguinte, nossa, é como se... Olha o comentário da menina, ela falou, é como se passear com a minha mãe fosse mais importante do que eu desenvolver relacionamento com outras pessoas da minha idade. Olha só, o que o filme transmitiu? Que é melhor ela ter relacionamento com um menino de 10 anos do que tirar tempo com a mãe dela. Sim, mas isso aí tudo faz parte de uma agenda, né? Existe um grande investidor, ele comprou uma parte da Disney e mandou uma carta para a Disney. Essa carta influenciou as grandes empresas. Falou o seguinte, ó, se vocês não aderirem à agenda social, agenda de inclusão, essas coisas vão retirar o dinheiro dos investimentos. Ele, né, como tem grande parte, olha aí, ficaram com medo. E a Disney mudou por causa disso aí, colocou, como é que se diz, assim, diretores satanistas, entendeu? E isso aí tem influenciado o mundo através da agenda, se não me engano, a agenda woke, alguma coisa assim, né? Mas em que, tipo assim, eles são, antigamente, o filme contava a história, agora não, eles colocam lá homossexualismo no meio, coloca coisas que tem a ver com o projeto de doutrinação de nação, de população, entendeu? Então, vou te falar, os filmes de hoje não são mais filmes, nem as músicas, entendeu? Antigamente o diabo ele usava esses desenhos, filmes, né, de forma subliminar. Ou seja, para tu ver alguma coisa, tinha que ver, né, analisar bem. Porque tinha coisas que assim, vinham e ficava grudado na mente, mas você não percebia. Hoje está escancarado. Tá. Hoje está cara de pau mesmo. Exatamente, né? Então nós temos que tomar cuidado com justamente essa sutileza de Satanás, que ele vai devagarinho implantando coisas, falando pra gente que não tem nada a ver e a gente vai aceitando, certo? Vamos parar por aqui hoje. Anotem esse versículo 9 do livro de Judas e anotem também a seguinte pergunta que eu deixo para vocês responderem em casa e trazer a resposta para a gente no próximo estudo. É o seguinte: por que o arcanjo Miguel não repreendeu Satanás pessoalmente? Pergunta essa: por que o arcanjo Miguel não repreendeu Satanás pessoalmente? Mas ele disse o quê? O Senhor te repreenda, né? O famoso texto da disputa pelo corpo de Moisés. Por que o arcanjo Miguel não repreendeu o diabo, Satanás, pessoalmente, mas disse: o Senhor te repreende, certo? Então ficamos por aqui e na próxima semana a gente dá prosseguimento.